Boa noite, seja bem-vindo a mais um programa Contestando pela TV Brasil Central e também pela TV Assembleia Legislativa. Esse programa que é feito em parceria entre as duas emissoras, trazendo sempre especialistas em assuntos do mundo jurídico para falar de assuntos que você vive no seu dia a dia. E hoje estamos aqui com um convidado muito especial que vai falar de direito do consumidor. Todos nós somos consumidores, né? Desde criança até o dia em que a gente que a gente muda para o patamar de cima, a gente é consumidor. Então é um assunto que envolve a todos. Eu fico muito feliz de receber aqui hoje o Dr. Diógenes Carvalho. Seja bem-vindo ao Contestando. Boa noite, Dr. Diógenes. Boa noite, muito obrigado aí pelo convite. É sempre uma honra poder falar de consumidor, né? Como você mesmo disse, somos todos consumidores, né? Durante um dia são milhões de relações de consumo e também, talvez, milhões de lesões aos consumidores, né? E comigo hoje, aqui ajudando nos comentários, participando dessa entrevista, nós temos uma convidada muito especial. Está aqui hoje o Dr. Caio, não pôde estar presente, tem compromissos profissionais, então a gente chamou a Juliana Junqueira, que é jornalista da TV Brasil Central, mas também é bacharel em Direito. Então, doutora Juliana, seja bem-vindo ao Contestando. Que bom que você aceitou o nosso convite. Obrigada, Daniel. Obrigada também a todos que estão aqui. É uma honra estar aqui debatendo esse tema tão interessante, como o doutor muito disse, né? Todos nós somos consumidores da hora que a gente acorda até a hora que a gente deita. Então, que bom estar aqui discutindo isso. E conosco hoje, como sempre, aquele que é o mais caxias dos nossos comentaristas, que não costuma faltar, doutor Geraldo Fonseca. Seja bem-vindo. Boa noite, Daniel. Boa noite, Juliana. Boa noite, Diógenes. Lembrando que nós estamos na Semana do Direito do Consumidor, né? Exatamente. Então, excelente momento para a gente trazer uma pessoa aqui especialista para falar do assunto. Na sexta-feira, né, se eu não me engano, foi o dia mundial do consumidor? Dia 15, Mundial do Consumidor. Isso aí, Dia Mundial do Consumidor. Eu vi algumas promoções, infelizmente estou sem dinheiro para comprar, então vai ficar para Black Friday. Foi o dia do discurso do Kennedy, quando ele tomou posse, em 1962, eu acho, que ele abriu o discurso dizendo: todos nós somos consumidores. E a máxima dos Estados Unidos também, que eu acho que é o país que mais consome no mundo inteiro, né? Sim. E assim, é um nível de consumo, de... Naquela época também era uma grande bandeira política, sim, né? Você pensar bem assim, você montar um partido do consumidor, vai ser o maior partido do mundo, né? Com certeza. Eu vou falar um pouquinho sobre a carreira do Dr. Diógenes aqui. Ele é pós-doutorado em Direito do Consumidor e Psicologia Econômica, doutorado em Psicologia, Economia Comportamental, mestrado em Direito Econômico, diploma de Direito Europeu pela Universidade de Savoie-Mont-Blanc, professor associado da Universidade Federal de Goiás em cooperação técnica com a Faculdade de Direito da USP, foi diretor jurídico do CONAR, foi coordenador geral de consultoria técnica e sanções administrativas da Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública de 2021 até 2022, presidente do Instituto Brasileiro de Política e Direito do Consumidor pelo biênio de 2018 a 2020, e integra o grupo de experts em Direito do Consumidor e Política das Nações Unidas, a ONU, que está sob o mandato e coordenação da UNCTAD, Conferência das Nações Unidas em Comércio e Desenvolvimento. Tão jovem, uma carreira tão extensa. Já não estou tão jovem assim mais não, viu? Me conta um pouquinho como que foi o começo. Primeiro, como que o senhor entrou no direito, né? Como que foi esse chamado? Eu tenho 22 anos de direito do consumidor, basicamente, assim, né? Então, até falava com o Geraldo aqui, né? A gente é mais ou menos contemporâneo, que desde sempre eu já trabalhava com consumidor. Eu comecei como professor convidado ali da PUC, né? Da disciplina Direito do Consumidor. E disso eu fui fazendo, né? Primeiramente fiz mestrado na área, que naquela época eu fiz em São Paulo. Terminei o mestrado já ainda muito jovem, foi em 2004. Eu já era mestre há 20 anos atrás, né? E depois eu fiz um doutorado, mas não no direito, na psicologia, nessa área de comportamento de escolhas, de tomadas de decisão do consumidor, onde eu estudei o superendividamento, né? O consumidor superendividado, o que levava às suas dificuldades cognitivas, né, em tomar decisões de consumo. Naquela época ainda não existia a lei, mas a gente já falava bastante de projetos de lei, né? Existia um projeto em tramitação desde 2015, se não me engano, na Câmara, é um PL, 2015. E existia no mundo inteiro toda uma movimentação de leis de proteção ao consumidor endividado, né? Então, eu estudei esse tema, mas não no aspecto jurídico em especial, mas de formas em que eu poderia trazer
algumas nuances em que o processo legislativo deveria observar em função dessa dificuldade cognitiva do consumidor, né? Que eu dei um nome de vulnerabilidade comportamental, né? Essa dificuldade que a gente tem, todos nós, enquanto consumidores, de tomarmos escolhas, né? Já comuns e diárias no dia a dia. E quando a gente toma escolhas com compensações futuras, né? Então, por exemplo, eu vou comer tudo hoje, segunda-feira eu vou começar a minha dieta, né? Eu vou gastar hoje e vou parcelar isso em 10 vezes. Então, existem vários estudos, são estudos bastante antigos e são comprovações, né, que a neuroeconomia fez. A gente tem 2 prêmios Nobel, que foram concedidos aí a psicólogos, né, nessa área, prêmios de economia concedidos a psicólogos, que comprova, é como se o cérebro tivesse uma deficiência mesmo, cognitiva, uma dificuldade muito grande, a gente vai chamar de viés, onde ele faz um atalho mental e te dá um certo conforto cognitivo naquele momento, né? Tipo, discursos justificadores, eu mereço, eu trabalho tanto, né? Essa coisa toda, é como se nós fizéssemos o tempo todo atalhos mentais, né? E isso promovesse esse tipo de comportamento. E aí vai ser para várias coisas, né? Não só para o endividamento, mas tudo aquilo que vai trabalhar com a compensação futura. É como se nós tivéssemos uma dificuldade, a gente vai chamar isso na psicologia de desconto hiperbólico. É o valor subjetivo do tempo, ou seja, o tempo na minha cabeça é muito diferente do tempo que ele é real, digamos assim. É como se eu pensasse numa dieta segunda-feira, mas na minha cabeça segunda-feira estaria muito longe de chegar, né? Então, são vivências em que a gente vai fazendo, que vai gerando prazer e sofrimento, né? Porque também é muito prazeroso, né? A compra, o consumo é algo que nos dá uma emulação muito grande, mas que vão gerar processos de sofrimento psíquico, né? Principalmente o endividamento, né? E a depressão, o endividamento, a dificuldade das famílias em lidar com o assunto, né? Hoje os brasileiros, a gente tem 70%, né? Um índice muito alto das famílias super endividadas. Então, todo mundo, grande parte da população, utiliza do crédito, né, para poder viver, digamos assim. Né? Então, isso vai chegar no momento em que todo mundo vai falar, olha, devo, não nego. Pago, né? quanto puder. E como que eu vou pagar? E talvez né? Então, esse quanto puder nunca chegue, né? E aí é o papel onde que o Estado deveria entrar, né, para poder fazer aí esse meio termo, aí, esse equilíbrio, né, para buscar aí algumas questões. Então a gente tem vários modelos internacionais, a gente tem um modelo americano chamado Fresh Start, né, muito parecido com a questão da falência mesmo, da bankruptcy, e a gente tem a legislação francesa, que foi a lei modelo para fazer a nossa legislação que foi aprovada, né, recentemente aí, para a proteção do consumidor endividado. Mas assim, mesmo com a lei aprovada, ainda a gente tem uma dificuldade muito grande de efetividade, de conhecimento e de até de lidar com isso no dia a dia, né? De tomar consciência, né, de mudanças de comportamento. Então, assim, por mais que a gente fale, é necessário uma educação financeira, a educação financeira é adequada, é isso e aquilo, só que essa mudança, ela não acontece de um dia para a noite, assim, né? A gente não pode falar numa educação financeira e, de repente, eu passar todas as informações para o Geraldo, por exemplo, e ele amanhã ele vai acordar um consumidor consciente, um consumidor adequado, isso não acontece. Né? Então, é como se nós pensássemos da seguinte forma, a gente acredita numa mudança de comportamento, as pessoas mudam. Né? Se a gente não acreditasse nisso, a gente não estaria aí estudando tanto psicologia, esses conhecimentos todos. Mas para uma mudança de comportamento é necessário vários outros estímulos. E alguns deles, eles têm que ser estímulos de insights comportamentais mesmo. Né? Então, assim, todo tipo de política pública hoje que é estudada, com sucesso, com eficácia, com eficiência, ela leva em consideração o comportamento das pessoas. Então não adianta nada eu criar uma lei, eu ter uma mudança legislativa, se eu entendo que esse comportamento desse consumidor ele não vai ser mudado a priori, né, a prioristicamente. Então é como se nós fizéssemos assim, utilizássemos dessas ferramentas, desse ferramental da psicologia, né, cognitiva em especial, e aplicássemos isso. Né? Então a gente faz isso na lei, por exemplo, do endividamento, na lei de consumo sustentável. Então não adianta nada dizer assim, por exemplo, eu vou ser um consumidor consciente, vou ser um consumidor verde, eu vou consumir produtos que têm embalagens ecologicamente corretas. Ok, todo mundo talvez recebendo essa informação possa até reproduzir isso. Mas quando eu vou numa gôndola do supermercado e vou escolher,
né, sobre 4, 5 marcas de produto, essa variável não é a minha primeira variável de compra. A variável sustentabilidade, por exemplo, verde, uma embalagem correta. Eu vou escolher o quê? Preço. Até porque esse produto mais sustentável, o preço vai ser mais elevado também. Só para dar um exemplo, eu gosto muito de comprar aquela água de caixinha, né? Só que a água de caixinha ela vai ser o triplo ou talvez o quádruplo do preço de uma garrafa normal. Então, assim, o que eu acho que a gente tem que trabalhar também é tornar esse produto sustentável mais acessível para toda a comunidade brasileira. Até porque quem compra esse produto sustentável hoje são as pessoas que têm um poder aquisitivo mais alto. Né? Eu não vou pagar R$10 numa caixinha de água porque ela é reciclável, né, por assim dizer. E mas aí aquela coisa, né, se eu crio, por exemplo, um programa de incentivo fiscal, né, aquele produto que é correto, que é verde, que é sustentável, passa a ter um benefício fiscal, por exemplo, ele vai sair mais barato para o consumidor. Então, preço é uma variável que eu faço uma leitura muito rápida. Eu olho numa gôndola e vou falar, poxa, esse produto aqui é mais barato. Então, você já reserva ali sobre aquele produto. Depois, a segunda variável que a gente lê muito, principalmente o brasileiro, é a coisa da marca mesmo. É muito presente pra gente, né? O Omo, lava mais branco, né? Aquela coisa toda. A gente costuma dizer na economia comportamental que são efeitos de endowment, né? Endowment no inglês seria uma coisa que ela é internalizada, uma coisa que passou até de geração para mim. Né, dizendo assim, olha, eu cresci meio que escutando que a pomada minâncora cura tudo, que né, o Bombril tem mil utilidades. O Bombril tem mil utilidades. Então, assim, são coisas que o cérebro ele usa isso de uma forma de framing, assim, de um enquadramento. Está ali muito pronto, está muito... a gente dá o nome disso de heurísticas de disponibilidade. Está muito disponível no cérebro. Então, difícil de mudar, né? Quando eu tomo conhecimento daquela marca, né, ou seja, eu já tenho uma captura rápida sobre aquela questão. Então, assim, a gente sabe ler essas variáveis de uma forma muito fácil. Preço, qualidade, marca. Agora, variáveis como sustentabilidade, como você diz aí, de uma embalagem ecologicamente correta, a gente precisa passar por um processo educativo. Mesmo passando num processo educativo, isso não tem base de racionalidade. Então, é aquela coisa, quando eu vou ao supermercado, por exemplo, eu posso ser a pessoa mais sustentável, mais educada do mundo, mas eu olho no caixa e falo assim, nossa, mas vou pegar uma sacolinha de plástico, mas é só hoje. É só hoje. Será que ela vai dar problema mesmo para as futuras gerações? Então, o meu cérebro o tempo inteiro faz isso comigo. Né? Então, ele está criando vieses para te dar confortos cognitivos o tempo todo. Então, a gente estuda, né, na psicologia econômica, um jeito de você trabalhar na economia, no direito, né, com todas essas áreas que são auxiliares, levando em consideração esse insight comportamental, porque isso não vai mudar. E se não bastasse o nosso cérebro gostar de consumir, e como você bem explicou, a gente tem não só a questão geracional, mas cultural também voltada para esse tipo de coisa. Hoje existem também muitas pegadinhas, digamos assim, principalmente com relação a como esses produtos são divulgados, ao marketing que existe desses produtos. O senhor esteve no CONAR recentemente, né? Sim. E o CONAR, ele é um órgão que tenta auxiliar o consumidor, principalmente com o que ele recebe de informação. Eu queria saber como é que foi essa experiência, né? O que o CONAR tem feito para melhorar essas relações de consumo, principalmente relacionado a uma realidade que hoje ela é relativamente nova, mas ela já é bem presente. Nós temos hoje, estima-se que nós tenhamos 10 milhões e meio de influenciadores digitais no Brasil. São 8 vezes mais do que advogados e 20 vezes mais do que médicos. Então, essas pessoas, se são influenciadores digitais, estão divulgando alguma coisa em algum momento. Como que o CONAR lida com esse mundo que se abriu de 10 anos para cá? Então, o CONAR, né, eu estive no CONAR recentemente, fui diretor jurídico, e hoje, né, mais de 80, eu vou dar um número do ano passado, mas possivelmente é um número que tem ampliado bastante, mais de 80% das representações elas estão relacionadas a influenciadores da internet. Né? Então é um número muito alto mesmo em relação a isso, porque hoje a publicidade, a informação, ela está toda no digital. Né? A gente muda tudo e é até muito engraçado porque é difícil de você entender
que é publicidade hoje? Né? Ou seja, está praticamente em tudo quanto é coisa, em tudo quanto é lugar, assim, né? Essa coisa da digitalização em geral, né? A gente começa a perceber ali, os influenciadores em especial, eles não têm nenhum tipo de conhecimento, né? Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui hoje, que é divulgar o direito do consumidor, criar essa multiplicação, isso não acontece, né, com grande frequência e muito menos para essas pessoas que estão aí fazendo marketing, né? Todo mundo faz um pouco de marketing de si mesmo, assim, se vendendo na internet ali, mas ligado a essa coisa de influenciar pessoas, né? Então eu tenho todo tipo de influenciador, né? Eu tenho aqueles que têm não sei quantos Ks, que têm agências, que têm, né, altíssimos contratos, mas eu tenho influenciadores muito pequenos, assim, né? Os micro-influenciadores. que hoje, por exemplo, eles estão sendo muito capturados pelo setor de jogos e apostas, né, que não sabem muito bem o que está fazendo ali, está vendendo um joguinho que não está tigrinho, alguma coisa ali, que ganha um cupom e coloca um número, mas que ele tem um poder, né, de influenciar num grupo que é pequeno ali, mas ele está fazendo isso. Então a primeira iniciativa do CONAR foi criar um guia, né, para os influenciadores, assim, uma coisa meio de orientação, meio de informação, divulgar esse guia. A gente lá no CONAR, né, a gente não, né, porque eu não faço parte mais, mas nós seguimos as melhores orientações internacionais, né? A gente pegou o CONAR brasileiro, ele faz parte de uma grande organização internacional, que é a EASA, que é a Organização Europeia, que já lida com isso há muito tempo, né? E eles fazem não só essa fiscalização, mas uma fiscalização utilizando inteligência artificial, né? Eles fazem uma monitoria, né? Porque hoje é impossível, né, você fiscalizar uma internet, digamos assim, né, sem uma ferramenta, digamos, que vai capturar aquelas coisas todas. Então, existe uma monitoria internacional, né, em grandes países que já captura essas informações, assim, de todos aqueles influenciadores que não estão colocando hashtag public, que não está identificando aquela publicidade, que não está utilizando da veracidade, ou seja, é o básico. O que é o básico da publicidade? Primeiro, identificação publicitária. Segundo, veracidade da informação. Terceiro, o cuidado com crianças e adolescentes, né? Então, a publicidade no Brasil, ela tem um sucesso muito grande, né? Talvez o único caso de autorregulação, de autorregulamentação brasileira, que seja um caso de eficiência, de eficácia e de reconhecimento, é na área da publicidade. De reconhecimento não só do setor, dos players, mas a gente tem um reconhecimento do próprio Supremo Tribunal Federal, numa ação numa ação de controle de constitucionalidade, ali da questão das bebidas alcoólicas, porque ainda existem, se você pegar lá no CONAR, a gente também fazia, eu também fazia parte de relações governamentais, né? Além do jurídico, cuidava também essa parte de HelGov, digamos assim. Existem N projetos, né, de lei que tramitam, de senadores, de deputados, né, que estão relacionados à questão de bebidas alcoólicas. Eu não me lembro o número aqui, mas é um número altíssimo. Assim. A gente faz uma pasta ali e vai acompanhando cada um deles, porque a legislação brasileira, ela fala num percentual específico de gay Lussac. E isso não compreende a cerveja, o vinho, as ices, né, elas saem fora dessa legislação. E aí, nesse meio tempo, a legislação nossa é de 1996, né, cumprindo ali com as questões constitucionais do artigo 220, do parágrafo 4º, que fala sobre as restrições publicitárias de tabacos, fumígenos e também de bebida alcoólica. E nesse meio tempo, o CONAR regulamentou em vários anexos, né? Então tem o anexo que vai tratar do vinho, que vai tratar das ices, que vai tratar das cervejas. E o setor é um setor que se organizou. Se você pensar bem, uma das questões mais restritivas da publicidade brasileira é nessa área de bebida alcoólica. E a gente quase não tem problema, né? Você vai perceber que quase todas as marcas de cervejas, de vinhos, né? A gente quase não tem problema nenhum. Eles cumprem ali a identificação, o beba com responsabilidade, né? O tome com moderação, as frases de advertência, as questões do Aidgate, que é esses portais, né, de Instagram, de Facebook, de YouTube, que não permite, né, a criança de acessar, o que pergunta para você é maior de 18 anos? Né? Isso também, existe um controle muito grande disso.
os problemas acontecem com os influenciadores. Por exemplo, a gente tem uma restrição no CONAR que não pode beber na publicidade. Né? Você pode mostrar, tá aqui o vinho Tanto é que tal, quando a não gente sei o viu, quê. eu estava vendo o Big Brother, né? E eles estavam fazendo a propaganda de uma cerveja. Então eles mostravam, mas não bebiam, porque essa é uma das restrições. É uma também, restrição. Né? E, E o muito influenciador não sabe disso, né? Então É. o cara bebe, toma, aí o outro vai tomar um banho vai lá no negócio esses dias a gente recebeu uma que a moça tomava tipo um banho, assim, na chopeira, aquela coisa toda, divulgando lá um chopp artesanal. Então, assim, até mesmo é uma falha muito grande de conhecimento. Sim. Né? Então, eles chegam lá nas audiências, nas sessões, né, nas representações, e falam, nossa, mas eu nem sabia que isso existia. Então falta uma educação. Eu queria também só aproveitar esse gancho. É uma doutor coisa Diógenes. da formação. O senhor que estava lá no CONAR, esse cenário dos influenciadores digitais, esse grande número que a gente tem, isso é uma característica do Brasil? Ou o senhor consegue ver essa influência no poder de compra em outros países também? Pelo que eu já vi, assim, esses influenciadores digitais lá fora não têm tanta influência na população como eles têm aqui. Como que o senhor enxerga isso? A gente tem, assim, o maior, né, é os Estados Unidos, né, Aham. que é o grande precursor disso. Num segundo lugar, aí os números a gente varia muito, né? O Rafael falou em 10 milhões, né? Cada um vai dar um número ali, mas é mais ou menos nessa conta. O Brasil, ele ficaria num segundo lugar. Só atrás dos Estados Unidos. É atrás dos Estados Unidos. E não só por isso, né? Pela questão da influência, mas também a gente é um do tipo de consumidor que mais acessa esse tipo de rede social. Sim. Então, assim, a presença na rede social é muito grande, né? No Instagram ali o tempo todo, né? No TikTok também, que é um lugar que hoje, né, se faz muita publicidade em especial. Então, o que acontece? A publicidade ela tem uma metodologia, né? A publicidade ela tem um método, ela tem um jeito e ela precisa de uma técnica de qualquer forma, né? O que acontece é esse lance do offline para o online. Então, o pessoal, então mudou tudo, o marketing é outro, o jeito é outro, vai ter que reaprender. Não, a publicidade ela é a mesma, né? Agora, o jeito de se fazer realmente mudou. Né, essa coisa da questão do digital e desse surgimento, né, desses influenciadores aí em relação a isso. Então a proposta atual, né, dos grupos de trabalho, não só do CONAR, mas assim, a gente tem muitos problemas hoje com influenciadores da área do mercado financeiro, né, onde a gente tem um número muito alto de representações, reclamações, e é um número grande de influenciadores que eles dão dicas assim, faça isso, faça aquilo, pegue seu dinheiro, essa coisa dos jogos de apostas, né, oferecendo, por exemplo, ganho fácil, né, faça isso, aposte, talvez, receba seu Pix. E aí você vai encontrar de Gustavo Lima até um cara do interior do Nordeste que está ali se fazendo, né, nessa questão de jogos e apostas. Então, assim, eu tenho todo tipo de influenciador. E aí você me pergunta assim, qual que é a técnica, né? Qual que é o método? Como é que você identifica quem é influenciador? É que tem tantos casos, é isso, é aquilo? Não, a gente não tem como fazer um conceito, né? Né? Porque assim, todo mundo influencia de uma certa forma, né? Só que com nichos diferentes, públicos diferentes e jeitos diferentes de lidar essa questão. Então, a maioria dessas pessoas, inclusive, não são nem CNPJ, não são nem empresa. Não. Né? São pessoas que estão utilizando a sua rede social para influenciar outras pessoas. E aí, como que fica essa relação de consumo? O senhor falou sobre jogos de azar, casas de aposta. Eu estava vendo uma matéria onde 76% dos internautas fazem algum tipo de aposta. Desde loterias normais, que são autorizadas pela Caixa, quanto a essas apostas esportivas que já são 1/3 do internauta, das pessoas que estão na internet que fazem esse tipo de aposta. Então, como você lidar com um influenciador que está fazendo um trabalho ali que pode ser considerado um trabalho de marketing ou de venda, sendo que ele não tem uma empresa e está utilizando da sua própria rede social? Daniel, vou aproveitar a pergunta dele, só acrescentar um ponto que eu queria saber também. O CONAR chega a investigar também jogos de não é só jogos de azar, mas coisas que você percebe que são golpes. Por exemplo, às vezes eu vejo propagandas no YouTube, meu YouTube não é pago. Então, entre um vídeo e outro, sempre tem uma propaganda pequenininha e tal, e aí a pessoa fala... escute música na internet e ganhe R$100 por dia. Faça isso, não sei o quê. Avalie um filme e ganhe por isso, não sei o quê. E eu já vi
que tem até pessoas na internet, 2 rapazes, inclusive, não vou recordar aqui o nome, mas eu vi um vídeo deles que eles são investigadores. Eles pegam esses vídeos, vão atrás, contratam o serviço, quer dizer, entra no esquema, se for um golpe, para depois fazer o vídeo e mostrar para as pessoas, ó, isso aqui é golpe, entendeu? Eles têm esse cuidado. O Conar faz isso também? Sim, o Conar ele trabalha com todo tipo de publicidade, né, possível e propaganda. Né? Então é um espectro realmente total, assim, amplo ali do setor. O Conar trabalha com reclamação de consumidor, né? Consumidores que fiz Pix, fiz isso, fiz aquilo, contratei, escutei a música, não recebi. Ele vai lá no site e aí a gente apura tudo aquilo, né? Abre as representações, faz aquelas coisas todas. Os concorrentes, né, que denunciam uns aos outros, né? E as próprias entidades que mantêm, né? Então o Conar ele é feito ele é um órgão de autorregulamentação. Então ali eu tenho todos os veículos, né? Basicamente todas as TVs, todos os rádios, né? Os grandes meios impressos, algumas plataformas digitais, a gente não temos todas ainda, quase todas as principais agências de publicidade e os setores, né? Ambev, os grandes anunciantes, eles estão todos ali. Então, o que é interessante é justamente essa verificação e cooperação de todos esses players, né? Porque hoje, quando a gente fala em autorregulação, autorregulamentação, talvez seja a grande saída, né? Ou seja, os modelos regulatórios eles mudaram muito, principalmente quando eu estou regulando o digital. Sim. É muito difícil você regular o digital. E na maioria das vezes, onde eu não tive, num determinado momento, uma regulação estatal, ali, a priori, antes, eu vou ter uma evolução muito grande daquele setor. Sim. Né? Então isso aconteceu, por exemplo, com o transporte de aplicativo, com o Uber, aquela coisa toda, onde é necessário, né, um momento mesmo, onde eu não tenho uma presença de Estado, né, para que eu tenha realmente um desenvolvimento tecnológico em relação a isso. E para o Brasil isso é muito difícil, né, porque a primeira coisa que pergunta para a gente que é advogado, fala assim, qual que é a lei? Onde está escrito isso? Né? Qual que é a lei que vai lidar com tal questão? Onde está isso? Né? Onde está regulado? Se não tem, eu posso, né? Então, assim, é como se nós tivéssemos uma cultura, né, muito grande em relação a essa questão do Estado, né, da necessidade de presença do Estado em todas as formas de organização das coisas. E quando eu tenho o surgimento de coisas que ela vem sem lei, vem sem Estado, a gente percebe que em alguns momentos, eu não estou aqui falando de tudo, mas em grande parte deles, eu tenho tudo aquilo que o Código de Defesa do Consumidor ele prescreve, o que ele prevê. Então, se eu penso, não estou falando nos dias de hoje, vamos pegar o Uber, né? Quando ele foi criado, quando ele nasceu, quando ele veio, essa coisa toda do compartilhamento. Eu tinha um serviço que era muito mais barato naquela época em relação ao serviço regulado. Eu tinha um serviço que era seguro, né? Você está ali no aplicativo, você está acompanhando, você está compartilhando, você está sabendo, se não está ninguém passando você para trás, você tem o trajeto, você tem tudo. Tem avaliação também. Avaliação, motorista, né? Então, em termos de eficiência, né? Se eu for analisar eficiência, bem-estar, tudo aquilo, o que o código quer para o consumidor? Se você quer um produto bom, com qualidade, seguro e que tenha um preço economicamente adequado, né? Um preço competitivo. Então, é isso que a gente quer. Ou seja, para ter eficiência de mercado, basicamente, eu preciso disso. Quando eu trago muita regulação para as coisas, né, a gente pode perceber que talvez isso pode trazer alguns problemas. Então, Goiânia, por exemplo, a gente teve... Eu costumo citar muito esse exemplo nas minhas aulas, quando eu dou aula aqui em Goiânia, que é a questão daqueles patinetes. Né? Eu lembro. Colocaram na cidade inteira aquele negócio muito legal, né? Interessante. Bicicleta, patinete. De repente começaram a discutir, não, mas tem que ter lei para isso, tem que usar capacete, tem que pegar não sei o quê. Aonde que eles podem, né? Aonde que eles podem andar. Né? E aí virou um negócio, e de repente, em meses assim, não tem nenhum patinete daquele. Fala, poxa, é legal, né? Pode ser super interessante para um consumidor que tem mais uma possibilidade de mobilidade, né, por um preço totalmente barato, prático, né, com uma tomada de decisão rápida ali, alguma coisa de pequenas distâncias, né, mas que quando eu entro com a regulação, aquilo não fica interessante. Né? Então a gente vai perceber que quando eu trago a inovação, né, a disrupção, ela é sempre, a inovação ela sempre destrói alguma coisa. Né? Então quando eu inovo, eu estou sempre rompendo com algo.
E essa ruptura, ela é algo que é difícil para a gente, né? Então surge o Uber, mas e aí? E o táxi? E aquela coisa? E a relação de trabalho? E isso? E aquilo? E começa a discutir tanto, né, que aquilo que é efetivamente adequado para o consumidor, ele passa a não ser mais o mérito da questão. Estou discutindo outras coisas que estão relacionadas a simplesmente a formatação. Né? E o consumidor vai ficando de lado. E o consumidor fica de lado. Então, tudo que surgiu, se você pegar WhatsApp, Netflix, Spotify, né? Tudo isso não tem lei, não tem regra, não tem regulação. Mas nesse ponto, você é mais neoliberal? Sua opinião, assim, você acha que o mercado se regula por ele mesmo? Olha, a minha história, ela acontece no direito econômico. Né? Meu primeiro mestrado, meus primeiros estudos foram de Law and Economics, que é uma escola totalmente liberal. No meio do caminho, me esbarro com o direito do consumidor, que tem uma concepção altamente social, né? E eu fico numa posição da seguinte questão: eu acho que do Estado não deve ser nem de mais nem de menos. O Estado tem que ser necessário. Quando que o Estado é necessário? Quando houver a falha de mercado. Então, tem falha de mercado? O mercado está precisando ser regulado? Tem. Então vamos entrar com o Estado aqui agora. Realmente, a segurança desse consumidor que anda de Uber... No caso da bebida alcoólica, totalmente... por O exemplo, do tabaco, que né? resolveu. Não, resolveu. Então, resolveu. assim, eu acho que a minha posição é uma posição muito intermediária. Às vezes eu sou muito criticado. Você está em cima do muro, não é nem lá, não é de cá, não sei o quê, nananã. Mas é porque eu tive uma oportunidade, uma formação altamente liberal, né, de uma escola de Chicago, de Law and Economics, aquela coisa toda, mas que quando eu venho para um direito do consumidor, eu tenho ali todo aquele... A proteção social. A proteção também. social, essa coisa constitucional, essa coisa linda, né, que a gente vê na Constituição, mas linda, mas que no fundo, ela não tem uma grande eficácia. Né? O nosso texto constitucional é maravilhoso. Sim. Né? E quando você vai lá extrair mesmo, né, a dignidade da pessoa humana, será que ela realmente existe para esse consumidor? E aí a gente passa a nos questionar. E esse posicionamento é... Então, assim, eu tenho 20 quantos anos? 23 anos quase, né, estudando esse assunto. E eu acho que eu me dou um pouco esse direito, né, de falar um pouco mais abertamente sobre isso, né, com essa coisa toda de me estabelecer esse ponto, né. O liberalismo, ele não é estudado nas escolas de direito, não é estudado na universidade. E as pessoas falam assim, você é liberal, isso é liberalismo, mas ela não sabe nem o que é ser liberal. Né? Liberal foi feito para proteger tal coisa, liberal, muito pelo contrário. Quando você estuda os liberais, é você entender que a liberdade é uma coisa muito Friedman, assim, uma planta mesmo, muito delicada. Né? E eu não posso lidar com ela de um jeito muito diferente. Então, assim, eu acho que o mercado ele precisa, sim, né, de alguma coisa mais arejada. Né? O mercado ele consegue muito rapidamente sozinho fazer as coisas. Eu acho que a pandemia nos deu os melhores exemplos sobre isso. Né? Quando veio a pandemia, começou a se falar, nossa, tem que regular isso, tem que limitar preço de máscara, tem que fazer isso, tem que fazer não sei o que com álcool, né? Acho que até aqui em Goiás mesmo, né? Sim. Pensou aqui, acho que aqui na Assembleia tiveram isso e teve um grande parecer, não me recordo aqui, eu acho que eu não estava aqui, que falou, não, mas isso vai estragar tudo, e realmente, né? Se você pega agora, depois que passou, pós-fato, se eu tivesse colocado qualquer limitação ali em álcool, aquela coisa daquele jeito, quem ia perder? A prioristicamente, não era o consumidor, mas ele ia perder a longo prazo. A longo prazo. Né? Porque se eu começo a colocar, se eu pego, por exemplo, assim, vai lá, vamos limitar a quantidade de álcool, vamos estabelecer preço específico sobre o álcool, que as empresas simplesmente elas não querem produzir mais, porque não é necessário para ela. Agora, se eu faço ao contrário, o que aconteceu com o mercado? Todo mundo pegou uma farmácia de manipulação que ele tinha álcool ali, nossa, vou vender álcool em gel, minha oportunidade. Né? A minha empresa que tinha álcool, que colocava anúncio de limpeza, ó, meu álcool eu uso aqui, mas eu posso vender. Então, em pouquíssimo tempo, saturou. O mercado ele se organizou. É. O consumidor comprou mais caro? Comprou. Em uma época, sim. Então ele ficou um tempo ali, que isso é muito natural do mercado, mas ele sozinho ele se organiza. Né? O mercado ele é assim.
Então, Ele vai de acordo com a necessidade do se momento eu da entro sociedade. com uma coisa muito artificial nele, né, se eu regulamento ele de uma forma muito artificial, muito inadequada, eu acabo... Aquilo que eu imagino que vai proteger o consumidor, porque assim, a prioristicamente na sua cabeça fala, nossa, realmente, né, esse consumidor ele vai ter agora o álcool comprado por um preço justo, barato. Mas eu não penso nisso daqui 2, 3, 5 anos ou a longo prazo. Tem alguma coisa no Brasil hoje que o senhor acha que tem essa proteção artificial, assim? Que eu tenho Essa lei, assim, que vem, por exemplo, no caso dos aplicativos, que agora está sendo discutido, todo o direito, os trabalhadores, mas tem alguma dessas regulações que o senhor acha assim, não, é só para falar, organizamos, mas a longo prazo pode assim, dar ruim? por exemplo, essa coisa das televisões, né, eu acho que a TV a cabo, por exemplo, é algo que vai acabar, né, por quê? Hoje, para o consumidor, a gente é muito mais ligado, né, na Netflix, nesses produtos que são muito mais baratos. Então, vamos supor, Geraldo gosta de futebol. Então, ele vai pagar R$ 9,00 na TV Flamengo que ele assiste. Agora, lá na casa dele, para ele ter uma TV a cabo, uma Sky, necessariamente ele está pagando R$200 ou R$300. Por quê? Eu tenho uma lei que regulamenta isso, que empacota, né? Que fala, olha, para você vender isso, você tem que colocar tantos canais. TV Senado, TV isso, TV aquilo, conteúdo nacional, nananã, papapá. E aí isso é caro, isso tem um custo. Então ele não consegue vender isso mais barato. E aí o Geraldo está lá assinando, mas ele só assiste 3, 4, 5 canais e pagando R$200, R$300. E aí de repente vem a Netflix, que é quanto? 20 e poucos reais? 24, R$29,90, alguma coisa assim. Que é muito mais eficaz, porque ele vai lá, ele vê o que ele gosta, ela está mapeando o que ele controla, ele liga a televisão e fala, você assistiu isso, assistiu aquilo, você gosta disso, olha aqui, olha a novidade para você. Né? Então, benefícios em que essa internet das coisas nos dá enquanto consumidor. Acho que a gente tem muitas coisas positivas, né? Quando a gente está trabalhando com porque hoje as coisas, elas não têm tanto valor mais sem a internet. Se eu tiro a internet dela, né, um telefone, o que ele te serve? Nada. Eu achei errado retirar, por exemplo, propaganda de brinquedo, que foi proibido, né, durante o período da manhã nas televisões, porque automaticamente acabaram com o quê? Os programas infantis. Exatamente. É verdade. Quem financiava o horário, uma coisa levou a outra. E você tem hoje muita publicidade infantil na internet liberada, né? Então, é uma incongruência. Não, na TV a cabo é livre. É livre também. Então tem isso, na TV a cabo aberta, é livre, na TV a cabo é livre, inclusive em português, feito para os canais que passam no Brasil. E aí se discute assim, vamos proibir a publicidade infantil? Eu achei um contrassenso. E aí, eu acho que não é por aí. Né? Até porque ela vai ter acesso em outros lugares também, né? Eu acho que não é proteger a criança da internet, mas é proteger a criança na internet. Sim. É diferente. Sim. Ou seja, ainda vale o bom senso, se é barato demais não compre, se é fácil demais não faça. Vamos falar sobre um assunto também importante, o senhor citou aí que 70% das famílias brasileiras estão super endividadas, o que é um dado alarmante. Eu queria usar como base para essa discussão nossa uma notícia que viralizou essa semana, que uma TikToker chamada Tainá Bastos, ela coloca no seu canal uma dívida que ela tinha de R$5.000 em 2020 e que essa dívida num banco, nesses bancos digitais, e que essa dívida hoje ela está chegando a quase R$1 milhão. A expectativa é que o valor da dívida ultrapasse R$1 milhão já na próxima correção. A dívida dela é de novembro de 2020, começou com o valor de R$5.000. E tem a Lei 14.181 de 2021 que fala justamente sobre isso, sobre essas super dívidas que assolam a população brasileira. Primeiro eu queria saber como essa lei funciona, né, a proteção que ela tenta trazer ao consumidor, e eu queria que a gente falasse sobre esses casos específicos também de dívidas que saem do controle e chegam a valores que são impagáveis. A lei é uma lei de prevenção e tratamento, né? Então ela trabalha muito nesse lado de prevenir, né, o endividamento dos consumidores, proibindo, por exemplo, publicidades como sem juros, taxa zero, né? Aquelas coisas que existiam antigamente, crédito mesmo com seu nome no SPC, no Serasa, aquelas coisas todas que
que a gente sofre até hoje, né, um assédio muito grande, né, Sim. em relação ao crédito, né? A gente é assediado o tempo todo, você anda no centro de uma cidade, recebe 1000 coisas, né? WhatsApp, né, o tempo todo, o pessoal te contactando, olha, tem um crédito assim, tem um crédito assado, aquela coisa toda. Para quem é servidor público, então, né, Consignado. busca todos os acessos possíveis ali. Sim. E a gente é assediado o tempo todo. Então, a primeira ideia da lei foi uma ideia mais de prevenção, né, de trazer um lado preventivo, um lado de tratamento. E assim, ela é uma legislação que ela não está pensando em nenhum tipo de perdão de dívida, nenhum tipo de moratória, né, e muito diferente de alguns modelos também de outros países. Então ela traz uma cultura que seria uma cultura de pagamento, né? Então é aquela coisa, devo, não nego, quero pagar, mas eu só posso pagar desse jeito, porque eu tenho um salário de 5 mil reais e para eu viver eu preciso de X. Eu tenho um filho, eu tenho vida, eu tenho dignidade, então vamos fazer aqui um plano de pagamento, né, na qual eu vou pegar todas as minhas dívidas, né, e todo o meu passivo, digamos assim, meu ativo, e um juiz vai poder me ajudar a fazer isso, né? Então é aquela coisa mesmo da lei de falência ali, né, que acontece com as empresas, né, que tem a quebra e ele vai fazendo ali aquela organização. Então seria uma coisa muito parecida nessa ideia, mas com uma cultura que seria uma cultura mais de conciliação, né, de chamar esses credores, de promover esses acordos, de identificar isso tudo. E aí eu vou excluir algumas coisas dessas dívidas, né? Então produtos de luxo, dívidas tributárias, né? Algumas dívidas específicas são excluídas dessa lei, são dívidas de consumo. E esse consumidor também tem que provar essa boa-fé. Né? Então, olha, estou endividado aqui, mas também estou endividado de boa-fé. Né? Quando eu adquiri, a informação não foi clara, não foi precisa, o contrato não me contou dessa taxa de juros aí altamente abusiva, né? Essa coisa toda. Então, eu preciso, né, nesse contexto também, ou seja, então, para que serve essa lei? Ela serve para os consumidores endividados de uma forma ativa ou passiva. Como assim? Existem alguns acidentes da vida. Por exemplo, o divórcio, né, algo que é bastante comum as pessoas se tornarem endividadas. Problemas de saúde, né? Então a gente não pode contar hoje, né, com o Sistema Único de Saúde, não é todo mundo que tem um plano, né, médico. Então pode ser que eu tenha um parente, ficou ali há alguns anos em estado crônico, em estado terminal, gastou muito, faleceu e essa família ficou endividada. Né? Ou tive um divórcio que foi mal planejado, foi mal estruturado e agora eu preciso recomeçar. Então é como se eu tivesse um direito de recomeçar também. Né, nesses casos, que seriam esses casos de endividamento passivo. E o endividamento ativo seria esse consumidor, né, que sai comprando de uma forma deliberada, mas que muitas vezes essa compra ela vem sem a informação clara, precisa, adequada, com esse assédio ao consumidor. Então chega no momento que ele se vê ali, né, totalmente fora, né, como se nós tivéssemos a morte de um homem econômico. Né? E isso também é muito importante porque uma lei como essa, né, a gente escuta muito isso ainda até hoje. Então quer dizer que agora no Brasil eu tenho uma lei que institucionalizou o calote. Então eu vou poder dever igual essa moça aí e daqui 5 anos falar, não vou pagar essa dívida. Não é bem por aí. Né? Então é criar uma cultura de pagamento, é criar um jeito de você lidar com as coisas e assim, isso também promover um bom funcionamento do mercado. Sim. Né? Porque vai chegar um momento em que, se eu tenho 70% das famílias hoje endividadas, né, que esse homem econômico não vai conseguir mais movimentar essa economia. Então isso também é importante para os bancos, né, para as financeiras, porque o crédito, eu não posso satanizar o crédito. O crédito não é uma coisa tão ruim assim. Só que o crédito ele foi feito para você comprar bens de consumo que são duráveis, a casa, um carro, né, e hoje a gente compra uma calça jeans. E é isso que eu ia falar também. Então, assim, nessas lojas de departamento principalmente, às vezes essa informação dos juros não é tão explícita. Igual um dia fui em determinada loja de departamento, vamos comprar no cartão da loja? Você divide até 10 vezes. Só que eles não te falam dos juros, não te falam se atrasar 2 dias da fatura, os juros lá vai lá em cima. Chega um ponto que você não consegue comprar. Então, por exemplo, você comprou R$200 em compras. Sua dívida é de 1.000, porque você dividiu ali no cartão da loja, eles não te falam dos juros e não te falam das condições de pagamento. Então isso também ainda acontece, baseado nisso, eu queria que o Dr. Diógenes explicasse uma dúvida que a gente escuta muito. Eu
atuando como jornalista há alguns anos, isso sempre que a gente fala de direito do consumidor é uma das perguntas que mais acontece. Por que o juro legal estabelecido no Brasil é de 12%? É muito alto. E o porquê que a justiça e por que empresas trabalham com juros maiores do que essa taxa legal? Na verdade, assim, a gente não tem essa coisa de taxa legal, né? A gente tem vários índices, a gente tem vários modelos específicos em relação a isso. E já há muito tempo, né, entendimentos de súmulas dos tribunais superiores, né, que o juro também ele tem muito a ver com a questão do pactuado, do contrato. Né? Então tem muito daquela relação um pouco mais antiga da autonomia da vontade, da relação contratual, né, onde se a informação foi clara, foi precisa, foi extensiva, foi colocada, né, e a pessoa se mobilizou ali naquela ideia, né, então, o Geraldo é do Tribunal de Justiça, né, a gente teve durante muitos anos, assim, acho que as varas cíveis em geral, né, um percentual do número de ações e de processos eram muito voltados às revisionais, que era muito antigamente muito comum, né, Geraldo? As revisionais de crédito, de carro. Se você me permite esclarecer um pouco, assim, a coisa de 15 anos atrás, ou mais, existia um artigo na Constituição que foi revogado, eu não vou lembrar agora se 92, parágrafo 3º, 93, parágrafo 2º, eu troco. Que falava que o juro máximo no Brasil era 12% ao ano. Isso foi revogado. Mas, enquanto ele valia, começou-se uma série de enxurradas de ações para aplicar isso em financiamentos, por exemplo, de veículos, né, de casa e tal. E muita gente teve sucesso na época e tal, por isso que foi revogado, né, porque, na verdade, o Brasil não tinha essa política, a ideia não era essa. Né? Inclusive, o Supremo chegou a falar que não era auto-aplicável, o STJ aceitava, mas o Supremo falava que não, porque precisava de regulamentação, o que nunca foi feito. Revogaram, e aí deixaram a regulamentação por conta do Banco Central, e até hoje é assim. Se você entrar no site do Banco Central e procurar lá, você pode jogar no Google assim, taxas de crédito mensais Bacen, vai ter um local onde você vai encontrar, o Banco Central fala, de acordo com inflação e tudo, ele fala quais são os limites. Então, para todo tipo de contrato, qualquer contrato que você for fazer no banco hoje, empréstimo, então se for pessoa física, crédito pessoal, comprar imóvel, comprar carro, cartão de crédito, ele fala qual que é o limite. Se for pessoa jurídica, ele fala qual que é o limite. E aí, isso é comum, isso é do nosso direito, a vida toda foi assim. Para cartão de crédito e cheque especial, como você não dá nada em garantia, então o Banco Central sempre permitiu juros de 8% a 12%. E aí os bancos flutuam dentro disso, por isso que é tão alto o juro de cartão de crédito e cheque especial. Sendo que os outros contratos, aí ele limita. 2, 3, 4, 5, né? Fica aí dentro desse patamar o juro mensal e também o anual. Ele tem tanto os valores mensais, então você vai assinar, se a pessoa assinou um contrato em março de 2021 com o banco tal, um contrato de crédito pessoal, por exemplo, com desconto em folha, que aí cai. Se é servidor público, desconto em folha cai. Tem garantia. Porque tem a garantia, então cai para 2%. Uma pessoa normal contrataria a 4% aquele empréstimo. Aí você volta lá e vê se aquele contrato, quando foi assinado, respeitou a taxa do Banco Central. Queria que o senhor me explicasse como que uma dívida de R$5 mil vira R$1 milhão. Em menos de 4 anos chega a R$1 milhão com juros do Bacen. Com certeza ela é de cartão de crédito. Com certeza, né? Agora, é um absurdo. É um absurdo. É bom dizer que desde o começo desse ano, o doutor Jorge pode me ajudar, existe uma regulamentação que os juros do cartão, a dívida do cartão não pode alcançar mais do que 100% do valor da dívida original, é isso, né? Isso. Então, pelo menos desse ano para frente, acho que essas questões já estão serão menos recorrentes. Por que a Senacom ainda não regulamentou essa legislação nova? Bom, a regulamentação ela sempre vai vir de uma forma mais espaçada mesmo, né? Então é muito difícil você modificar legalmente, assim, né, de uma hora para outra, ter uma ruptura completa, falar, olha, a partir de hoje a gente vai aplicar isso. Primeiro, os próprios tribunais de justiça dos estados têm uma certa dificuldade na formação dos magistrados, né, nessa formação deles, para entender como é que funciona isso, porque
não é só um conhecimento jurídico. A gente tem que entender um pouco de economia, tem que entender um pouco de comportamento, tem que entender um pouco de tudo para poder lidar com isso. E é muito difícil mesmo, né? Então, os tribunais de justiça já estão com programas específicos, com núcleos, né, de tratamento, de prevenção, de estudos, né? Em quase todos os estados já implementaram isso, né, junto aos magistrados. A Senacom, né, ela veio numa ideia de regulamentar o que a lei vai chamar de mínimo existencial, né? A nossa legislação ela é baseada na legislação francesa, né, praticamente uma cópia adaptada, não é uma cópia literal, mas uma cópia adaptada. E na França eles chamam de resta vivre, seria o piso mínimo vital que uma pessoa deveria ter, né? Se eu estou falando isso numa característica de uma lei que já existe há 10, 20 anos, né, eu já posso perceber mais ou menos essa possibilidade de você fixar esses valores, né? E aí veio-se num afã muito grande de se regulamentar isso no governo Bolsonaro, né, onde se regulamentou num patamar ali de R$300 ou algo nesse sentido. Quando o governo Lula assumiu, passou para R$600, né, que é totalmente contra, né, a ideia primordial da lei. Primeiro que para que essa lei dê certo, eu acho que isso deveria ficar num critério de caso a caso, por enquanto, né? A gente precisaria de uma maturação muito grande para se definir isso. Então isso é muito natural em relação a essas questões e isso lida muito com os estilos, né, de governo e também com os estilos de política que são colocados. Então, assim, se você vai pegar esses governos, eu tenho governos que trabalham muito com essa explosão de crédito, com essa coisa toda de aumentar crédito, de facilitar, de olha, agora você pode, né, vai lá. É o caso desse governo né? atual? Hã? É o caso desse governo atual? Olha, eu não diria que é só do atual, eu acho que eu tive a oportunidade de trabalhar no governo passado, né, não tem nada a ver com o governo em si, mas era um cargo Sim. totalmente técnico, né, eu fui coordenador geral de consultoria técnica, né, da Secretaria Nacional do Consumidor, inclusive trabalhei bastante nesse setor de superendividamento, e saí da secretaria justamente por não concordar com a Casa Civil, né? Ou seja, meu parecer não foi o mesmo que foi ali no final. Então eu saí do governo em março de 2022, né? Justamente porque não concordava, né? Porque eu era Ministério da Justiça, né? A Senacom é no Ministério da Justiça. E esse movimento todo de regulamentação começou no Ministério da Economia. Então ele veio ao contrário, ele saiu de lá e chegou para o final. Deveria ter saído do Ministério da Justiça né, quando eu tive a regulamentação. Foi altamente criticado, foi um negócio assim, né? Porque Jorge, ninguém vive, né? Não há um consenso que até 30% do que você ganha seria o ideal para você endividar e não endividar mais do que isso? Aí a gente está falando assim de padrões de crédito. Não, de uma família, né? Uma família, de crédito consignado, assim. Eu, particularmente, eu ainda acho que nós não temos condições de estabelecer números, valores especificamente ainda no Brasil. Né? Por exemplo, essa coisa de 30% ainda é algo muito sugestionado em todos os lugares. Acho que não só, a gente faz muita analogia com a questão também até dos alimentos, né? Será que 30% é o ideal para uma criança? Vai depender. Depende muito de cada realidade, né? Da realidade, muitas coisas. Então, assim, eu acho que tem que ter um parâmetro, né? E aí a gente pode usar esses parâmetros do crédito consignado, né? De ter aquilo ali. Mas, assim, o que a lei francesa diz? Eu preciso de um mínimo de dignidade, né? E a minha dignidade, ela envolve muita coisa. É alimentação, é lazer, né? Então, assim, eu tenho que fazer um cálculo que é baseado sobre isso. Não dizer, olha, R$600 dá para você viver. Exatamente. Não, com relação a valores, é verdade. Mas se você pegar 30% do que a pessoa ganha, aí você tem, a pessoa ganha 5, ganha 10, ganha um salário mínimo. Agora, se você pegar R$600, de quem? Porque se for uma pessoa que ganha 5 mil, por exemplo... E o mínimo existencial, ele serve de parâmetro para duas coisas, né? Ou seja, não é um parâmetro único, né? Ele tem dois parâmetros de verificação, assim, né? Que seria esse resta vivre, né? E isso que você está dizendo aí, que é o que eu poderia utilizar de margem de negociação ali numa questão. Então, assim, eu acho, pessoalmente, que a gente ainda não tem uma maturidade, né? Para poder regulamentar através de decreto presidencial essas questões. Eu acho que é uma coisa que ela vai acontecendo mesmo aos poucos, né? Eu acho que toda lei, até a própria lei de jogos e apostas, ela foi muito feliz porque ela convoca a autorregulação para ajudar. Né? Olha, eu sozinho, o governo, eu não dou conta, né? Então vem aqui comigo,
vem setor, vem sociedade. Então, esses modelos, que são modelos de sucesso, são modelos de corregulação, de re-regulação, de meta-regulação, aonde eu vou juntando tudo isso. Então, eu acho que é mais uma prova que o Estado sozinho, Não consegue. ele não tem verdade. condições de Concordo trazer plenamente. eficiência e eficácia para esse tipo de legislação. Por quê? Eu preciso dos players junto comigo. Eu preciso das pessoas que estão ali nas pontas. Por exemplo, a gente vem discutindo muito inteligência artificial, comércio eletrônico, né? Assim, a possibilidade de coisas e dados. E tem muitas coisas, Rafael, que elas não são reguláveis, né? Talvez. A gente começa até a pensar sobre isso. Por exemplo, a própria internet. A sua vida melhorou muito com a internet, não melhorou? Claro. Né? Então, com o Google, com o Facebook, com o Instagram, né? A nossa qualidade de vida, ela aumentou. Acho que isso É incontestável. é incontestável. Ou seja, que a internet ela melhorou tudo. Né? Velocidade, rapidez, tudo. Tudo. Agora, vão ter coisas que talvez elas não são reguláveis. Que eu não tenho a possibilidade de regulação disso. E aí, quando eu quero falar regular tudo e falar numa regulação que ela é sempre a priori, que é uma regulação a priorística, ou seja, antes do problema acontecer, eu quero Você regular. já está regulando. Né? É isso que eu acho que deveria ser modificado. Eu acho que a gente tem, eu sou a favor da regulação, sem regulação a gente não tem como viver, né? E uma vez instituído, uma coisa bem Ronald Reagan, assim, né? Uma vez instituído uma forma de governo, não tem como voltar atrás. Então, vai ser sempre assim. A cada governo tem uma regulamentação diferente, né? Então, assim, Queria agradecer muito a presença do Dr. Deixa eu Diógenes. só- Infelizmente, nosso tempo acabou, Dr. Ah. Geraldo. Tá bom. Vai ficar para um próximo programa, que ele vai voltar aqui para participar. Assunto demais. Há muito assunto, eu queria agradecer a presença, muito obrigado que por ter agradeço vindo aí o convite. contestando. Acho que foi muito esclarecedor e contribuiu bastante. Volte mais vezes para participar aqui Parabéns com a pela gente. iniciativa. É isso. Obrigado, Juliana, por Eu que participar com a agradeço, gente. foi uma aula, Dr. Diógenes. Eu Obrigado. ficaria ouvindo mais horas aqui. Foi E ótimo. volte mais obrigada. vezes também, porque o Dr. Voltarei. Caio viaja muito, tá? Pode deixar, só convidar que estarei aqui. Um abraço, Dr. Geraldo. Boa noite, obrigado. Obrigado, E Geraldo. é uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite a Obrigado, vocês de obrigado. casa. A gente volta domingo que vem às 11 horas da noite com mais um programa Contestando. Fiquem todos com Deus. Uma boa semana.